Boa tarde, olha nós aqui de novo, né? Um prazer voltar para mais essa edição do nosso Papo Mimo. A gente sempre faz questão de falar por que Papo Mimo, né? A gente já explicou, mas vamos explicar de novo, eu adoro essa explicação. Mimo, né, para nossa língua é carinho, afago, né? Tá com, né, fazendo um bem das pessoas que a gente gosta, recebendo bem das pessoas que a gente gosta, né? Então isso é um mimo no português. Mas mimo em espanhol também é mímico. É uma palavra que é usada para mímico. Aí eu falei, cara, só podia ser esse nome. E como de praxe também, né, para você que, né, por acaso a sua retina não tenha condições de registrar imagens, a gente diz, né, a gente fala, estamos no estúdio, tem que ter um painel com um monte de fotografia de coisas que eu fiz. À minha direita tá o Marcinho, vestido aqui numa camisa preta, com uns adereçozinhos, desenhos os símbolos verdes, os símbolos de motoqueiro. Não, isso é de Pirinópolis. Ah, tá. O boi. O Chico Simões o com boi. Uma cavalhada. É uma cavalhada? Não. É o São Jorge. É São Jorge, uma camiseta Jorge. vermelha, São Jorge de boina. Eu, né, num terninho aqui mais antigo do que andar pra frente. E com a minha tradicional camiseta listrada. Então, assim, nós estamos no nosso estúdio aqui na TV Comunitária para mais um Dedo de Prosa, para mais uma conversa. Hoje eu recebo duas pessoas, nós estamos na quarentena, literalmente, os três. Porque nós três temos 40 anos, né, de um pouquinho mais. Na verdade, eu tenho 40 anos de mímica, de teatro nós temos uns 42, né, mais ou menos. Então, o Chico Simões, que a gente, né, trabalhou juntos durante muito tempo no grupo Teatro Amador Retalhos. E o Marcinho, que foi a pessoa culpada de tudo isso, que vocês estarem me vendo agora, a culpa é dele. Porque foi ele que inventou esse negócio de eu fazer teatro, não sei o que e tal. Bom, então, agora sim, fica difícil dizer quem é. Pede mais novo. Ocupado, mas, né? Não, é porque essa coisa da cortesia, quem é mais novo, né? Não, o Marcinho começa contando como é que foi essa história, do ponto de vista dele, como ele é responsável por isso. Na época, estudávamos no CTN e nós fomos convidados para fazer um curso de teatro na EIT, né? Era no EIT, ia ter uns professores de teatro do Rio, em Brasília, dando curso. E Papanatas, né? distribuiu pelas escolas públicas, né? E eu peguei, não sei porquê, por cargas d'água, fui lá e fiz minha matrícula para fazer o curso. E falei pro Miqueias, vai ter um curso de teatro. Ele falou assim, eu não vou fazer não gosto de teatro não. Falei, cara, acho que você vai fazer. Ele falou, mas como? Eu não fiz minha matrícula. Eu falei, mas eu fiz a sua também. Aí nós fomos fazer o teatro e deu no que deu, né, Miqueias? Deu no que deu, dá nisso. Pois é. A culpa dele. Ótimo. Pois é. Reclamação, por favor. Dirija-se a mim. Marcinho. Pois é. Bom, então já dá para vocês verem que a gente é do tempo que os amigos faziam matrícula pro outro sem o outro saber. E se o outro não quisesse, o problema era dele, ele teria que ir de qualquer maneira mesmo, né? É verdade. E aí nessa história surgiu, né, o Retalhos, que para mim eu acho uma das maiores referências do teatro de Brasília, não é puxando brasa para nossa sardinha não, mas foi um movimento muito importante, né? Na época era o Centro 4, o CTN e o EIT, eram 60, né, 20 de cada, que acabou ficando uns 20, né, mais ou menos. E aí esse grupo ficou meio monitorado, até teve o Nelson Menão aqui, que foi um das pessoas que ajudou a coordenar esse processo. Na sequência, a gente resolveu estruturar e virar grupo. E aí, mais uma vez, eu sei que já tinha né, depois eu fiquei sabendo que já tinha uma prosa com o Miltinho, né, que também é um parceiro nosso da mesma época, que já conhecia o Chico, mas eu lembro muito bem, eu estava no Macacão, naquela jardineira, né, Chico? Numa jardineira, né, com uma camisa que eu tinha feito de algum tecido lá de sobra qualquer que eu mesmo tinha costurado. Aí eu tava num ônibus da Taguatinga, QNL, aí eu olho do outro lado assim, tem um cara vestido igualzinho a mim, com a sacola, a bolsa de couro igual, né? O mesmo macacão. Eu falei, rapaz, é um negócio muito estranho. Deixa eu ir lá conversar com esse moço. Ver qual é a questão, né? Qual é a questão? E aí a gente começou o Dedo de Prosa, era o Chico. Era o uniforme da rebeldia, do inconformismo, era jardineira, né? Aqueles gente, macacão meio jardineira. Uma maneira da gente já esteticamente protestar contra o sistema que estava estabelecido. Então a gente já, desde a roupa, já se identificava como uma pessoa diferente. E quando dois diferentes se encontraram, já virava tribo. Já virava tribo. A gente já ficou amigo ali naquela hora mesmo. Foi ali que nasceu, né, nossa amizade. E na sequência,
Acho que o Miltinho já teria comentado, mas eu acabei reforçando para que o Chico fosse, né, Pro retalho, sim. E aí ele foi nos ensaios, aí nesse ensaio ele acabou... Na verdade eu já conhecia, né, o grupo Retalhos por conta da minha militância, como falava na época, no movimento secundarista. Só que eu não via com bons olhos, porque parecia que o pessoal, segundo me falavam os meus companheiros, então lá da outra chapa do Grêmio Livre, né, que era a construção, eles falam, não, aquele pessoal lá não quer saber, o pessoal do oba-oba, o pessoal festivo, festa, não é um pessoal revolucionário. Não é pessoal revolucionário não, porque só quer saber fazer teatro. Negócio de revolução, fazendo teatro. Mas aí, lógico, como eu já fazia teatro, já tinha feito teatro em outras ocasiões, eu já foi ligado nessa turma mesmo, de vou dar um jeito de chegar por ali. Aproximar e entrar no grupo. E aí, grupo. quando Miquéias, Miltinho, Zé Regino, depois também vem fortalecer muito. Porque ele veio desenhar o figurino do Marechal. Marechal Boticário, justamente. E que vem aqui, Zé Regino vem aqui. Então, quando ele vier aqui, você cobra dele e diz, por que é que você entrou no retalho? Porque diz a Marlíngua que ele era de uma tendência política aí de esquerda que estava precisando infiltrar né, pessoas para fazer a cabeça lá de outros. Vamos saber disso aqui. Aqui não tem essa Ele entrou lá meio que para fazer a cabeça da turma mesmo. Né? É verdade. Diz ele que foi a turma que fez a cabeça dele, mas ele vai falar Depois disso ele aqui. vai contar, Na verdade, a gente fez a cabeça uns dos outros, né? Como a gente se sustentou, né? E se apoiou uns nos outros, Sim. né? Eu penso era que uma família, né? Na verdade. Era uma verdadeira família, era união muita total. Gente, eram umas 3 Roses, né? Eu lembro assim, mais ou menos, umas 3 Roses, né? Que era a Rose lá da Kenia. A Núgoli. A Rose Morena. Negra era... Veio depois, né? Isso, ela entrou já um pouco na frente, né? Aí tinha Shirley, tinha Mércia, Shirley, né? Que quem sabe, né? Vai que ela numa passagem dessa aqui. Shirley, para quem não sabe, dá uma pesquisada aí. Shirley é do Carroça de Mamulengo, que é um grupo, né? Que é uma família muito grande, muito linda, muito linda. E faz um trabalho. E a galera do Retalhos. Eu fico insistindo, porque aí tem Nilson Rodrigues, né? Muita gente. Nadinho, tem Alexandre, Pepe. Cultura, era muita gente. Alexandre, Pepe, Bom, mas aí tá bom. Carleusa. Bom, era Messi. Era sempre entre 25 e 30 pessoas, né? Aí gente... todo o Paraibola se Finelo, com a gente, Finelo, Henry. Velho Finelo, Henry. Era, por isso que eu digo que era uma usina, né? O Retalhos era uma usina. E aí tinha uma coisa muito legal, eu acho que, voltando, a gente falou muito rapidamente lá com o Nielson Menão quando ele veio aqui, sobre, até porque ele estava no sistema virtual, mas, por exemplo, nós vivemos uma das experiências que eu considero uma das experiências mais interessantes no processo de formatação, não sei se vocês concordam comigo, que é a questão do projeto Plateia. Sim. Porque, né, para quem não sabe, para quem uma galera mais nova principalmente, o Projeto Plateia era um projeto que na época era Secretaria de Educação e Cultura, Fundação Cultural, Secretaria de Cultura, elas se fundiam, criavam um projeto que levava a Fundação Cultural contratava artistas, a Fundação Educacional preparava o espaço, né, a monitoria disso, porque virava meio tarefa dos alunos. E aí a gente ia, se apresentava nas escolas, né? Aí, e o mais interessante, pelo menos para mim, que eu considerei, foi que era obrigatório um debate posterior ao espetáculo, né? Não sei se vocês lembram disso. Tinha uma história essa questão do obrigatório é uma palavra muito da época. Na verdade, era orientado que se houvesse, depois do espetáculo, uma conversa com os estudantes. Por quê? Porque os temas que estavam tratados no espetáculo iam ser discutidos durante a semana na escola. Então tinha uma vinculação da arte realmente com a educação. Com o processo posterior à nossa passagem. Mas claro que como isso acontecia... O obrigatório não era nem da nossa parte. Que aí eu lembro que era uma diretriz mesmo, que alguns professores ficavam meio bravos, não queriam ir e tal, e a gente até... Porque a gente era um monte de gente verde, né? Aí a gente começa a entender, inclusive, o que é obrigado, o que não é obrigado, por que é obrigado, por que não é obrigado.
Mas tinha uma diretriz que o professor de artes tinha a obrigação. De cobrar dos alunos. Era né? uma aula. Claro, era uma Era uma aula. Então, Então ele pronto. fazia, alguns alunos vinham até com perguntas escritas. Eu lembro que tinha, por parte da secretaria, tinha uma obrigatoriedade, era uma aula. Eles Isso. consideravam como... Isso acontecia no final de semana. É. Era uma outra coisa que ninguém nunca mais teve coragem de fazer, não é? É convidar a comunidade para ir no final de semana para dentro da escola. Uma coisa que a gente sabe muito bem sobre isso, era obrigatório ou não era, ou se é uma expressão apenas ou não, o que a gente sabe sobre isso é que, pelo menos diretamente, a gente não tinha censura, não é? Não, nenhuma. É. Isso era verdade. Era bem livre mesmo. Isso era muito legal. Isso eu lembro que, inclusive, a gente até brinca, né? Quando a gente fala quem criou, se soubesse o que estava criando. Não, eu digo que talvez soubesse, sabe? Tem gente, olha, eu escuto essas questões, porque mesmo dentro da ditadura existia pessoas que estavam aí fazendo um trabalho de resistência, ou de resiliência, ou de seja lá o que for. É porque assim, o histórico de quem criou posteriormente, inclusive a pessoa foi afastada da vida política de forma, né, tal, infelizmente, por ter comportamentos equivocados e tal. Eu brinco com essa história que quem criou não tinha a dimensão do que era aquele projeto, porque foi um projeto que acabou, porque aí foi em dança, foi Dois o Absurdo, aí surgiu a gente do Retalhos, aí era o Mulambo, era o Trapo, Farrapo, a partir daquele dia... Dezenas, centenas de grupos que surgiram pararam, e se fortaleceram a partir desse momento e até hoje Sim. existem por aí. Né? Ou grupos mesmo como nós, como Retalhos, que quase todos nós até hoje estamos ligados a essa atividade artística, cultural, forma ou de outra, ou na produção, ou mesmo na ação, mas enfim... criou, tinha uma cultura mesmo, num momento muito oportuno que a gente estava saindo da ditadura militar, construindo ali os primeiros passos no caminho de uma democracia, né? E aí a gente se fortaleceu bastante e cresceu junto realmente. Por isso é um movimento, não é uma coisa isolada. E eu espero que isso tenha acontecido em outros lugares do país também. Até tenho curiosidade de saber, se esse né? modelo foi, sei que aqui em Brasília e sobretudo em Taguatinga, para nós, foi muito a gente importante. Sobrevivia, né? A gente sobrevivia minimamente, ou seja, dava uma credibilidade, porque tinha um recursozinho básico, mas tinha alguma coisa para manutenção do grupo, que dava para fazer um figurino novo, manter o grupo trabalhando e tal. Era uma coisa muito legal, né? Uma constância. E exercitou o fazer, né? Para mim, acho que é um grande barato. E ao ponto... A visão crítica, acho que abriu a mente de um monte de menino que éramos todos meninos, 17, 16, 15 anos, 18, então deu uma visão diferente do que era a história, do que era a vida também, que estava próxima ali, que a gente estava retomando a vida depois daquele período todo. É verdade. Então isso foi muito bom, foi muito legal. E uma coisa que me chamava muita atenção no Plateia, porque aí depois, né? Porque lá na frente aconteceram coisas comigo, da questão pública, etc, etc, que muito ainda era reflexo lá do Plateia, né? Ainda tinha muita gente que fazia referência das apresentações que eu tinha feito nas escolas. Formou plateia. Formou plateia. Literalmente. Formou plateia. O nome foi, eu acho que uma luva, encaixado, né? Encaixou perfeitamente. Perfeito. E claro, provocou em mim a questão, né, do meu trabalho, da mímica, etc. No Chico, né, hoje é um dos grandes mestres do boneco no Brasil, né, uma das figuras, né, mais importantes da brincadeira com bonecos, o trabalho, é um brincante reconhecido nacional e internacionalmente em vários lugares. E o Marcinho, que por sua vez continuou sendo a figura do abre porta, né? Foi pro lado cultural, na verdade, assim. Eu montei o Botequim Blues, que era ao mesmo tempo, era um bar, era um teatro, era tudo. Então você tinha um bar que dentro tinha apresentações de teatro, apresentações de dança, cinema, primeira mostra de cinema de curta-metragem que foi feito lá no Botequim junto com o William. Sim, verdade. Né? Então, tinha toda uma questão, era um bar voltado para o lado cultural. E, ao mesmo tempo, era um refúgio da moçada
final de noite, Mas eu acho reunir, onde todo mundo se reunia. Era muito legal. Era muito legal. Eu tô tentando fazer esse paralelo com o plateia, essa coisa da formação, da discussão, não sei o quê. Porque pra mim, por exemplo, o blues era mais do que um boteco. Assim, mais do que o lugar que eu ia pra tomar minha cerveja. Sim. Era uma confraria, né? É. Era uma coisa que você ia ver aquelas pessoas, você ia estar com aquele grupo de pessoas, né? Você, na realidade, você criou era um movimento, na realidade, né? Era. Assim, Sim. Era uma coisa que ia além do espaço físico. Às vezes você ia lá se dirigir só da cachaça, mas você queria estar lá. Tem que registrar também que a família toda do Marcinho é uma família cultural, é uma família muito especial. Porque antes do Botequim Blue, eu lembro do café da Avó Geralda. Avó Geralda. Lá na 9? Era café da na Avó Era, Geralda, que foi lá na antecessor ao Botequim Blues. Isso, que era vizinho da oficina, não é, de teatro de bonecos, Zé Regina, e a gente ocupava lá também. E eu lembro que era o teu irmão, né, que possibilitava, assim, mantinha aquilo ali, a gente ali, assim, sem custo, né? Ou seja, deu um pontapé inicial. Você tem uma família como essa também, assim, que fortalece, dá suporte. Foi isso mesmo. Muito legal. Muito legal. Tá num pacote só, isso aí tudo. Então eu acho que tem isso, né? Essa geração projeto plateia, ela ficou diferente, não é assim, ela teve uma coisa de chacoalhar. Quando eu falava da coisa boa, seja obrigado, não fosse, a gente fazia, eu pelo menos fazia porque eu adorava fazer, se o professor era obrigado, ele tinha que brigar para que não fosse, mas eu lembro que essa história de conversar, né, com as pessoas era muito legal, né? Você levava uma história, você conversava, você ouvia, você engolia aquilo, processava, que era para o trabalho especificamente, mas era para a vida, né? Porque principalmente a gente fazia muito periferia, né? Eu não me lembro, poucas vezes a gente fez plano piloto. Eu não me lembro. Não, eu até considerava o plano piloto a periferia, eu nem vinha aqui nessa periferia. A gente só fazia o centro mesmo, aqueles centros bem populares, cheios de gente. Tá? Eu até brincava com isso, sempre brinquei com isso, porque nunca senti falta desse chamado centro geográfico ou econômico aqui. Como a vida da gente estava toda ligada ali, foi ali mesmo e até hoje eu acho que, é isso mesmo, que né? vai que tocando assim, né? Eu não me lembro de ter... Não, eu apresentei umas 2 vezes só, eu acho que no plano. No mais era... A gente sempre estava rodando as cidades, né? Eu não me lembro. Olha, eu não lembro do Retalhos, eu não consigo me lembrar do Retalhos fazendo nada aqui. Aqui nós fizemos as universidades. Na época não Mas tinha... era por conta nossa, não era lógico, plateia. depois nós que saímos desse núcleo aí da escola e começamos a circular aí pelos movimentos, né? As ocupações que tinha na época, nós apresentamos em todas. Fomos muito ligados ao movimento comunitário, né? De luta mesmo pelo direito à moradia e depois, lógico, por todo esse movimento político, pela... a volta, né, da democracia, pela própria, até na Constituinte mesmo, a gente apresentou muito, né, os sindicatos, era a presença muito, muito forte. Isso nos fortaleceu e nos formou também enquanto indivíduos, né, críticos das relações sociais e participantes da vida política cultural. E acho que foi assim, então, e lógico, a gente teve um momento que essa coisa meio da grande e pequena cidade que era Taguatinga, né? Porque ela tinha esse perfil que já era uma cidade do ponto de vista geográfico grande, mas do ponto de vista comportamental ela era pequena, ou seja, a gente podia se ver, a gente se juntava nos mesmos lugares, né? Taguatinga tinha aquela coisa de cidade interiorana, tinha esquina. Coisa que Brasília não tinha. Taguatinga tinha esquina, então você encontrava as pessoas na esquina, você parava ali, você passava ali, parava para tomar um café, você conhecia seu vizinho, você conhecia o vizinho da outra rua, e isso tinha diferença. Fazia. E dentro do que o Chico está falando, por exemplo, nessa coisa de a gente romper, de sair, eu lembro que em Taguatinga, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu fui para a rua, né, com aquela passeata do Retalhos. Sim. Por espaço. Eu não me lembro, eu não tinha feito nada até então, né? Aquela foi o primeiro... Abaixo o imobilismo. Isso mesmo. Então, e Taguatinga meio que propiciava isso, né? Essa coisa, a gente tá perto, a gente poder... Eu lembro que a gente
fato, né? A gente vai só registrar aqui, eu e o Chico temos um histórico que eu passei uns 5 anos sem nem conseguir olhar para Jurubeba, né? Porque a gente nessas encontranças... Era um remédio, mas a gente exagerou na dose. Mas ainda assim, a gente saiu lá do centro, do Bar do Carecas, que é outro que eu quero fazer outro, aqui, genial. E fomos até a QNL6, na casa da sua querida mãe, né? Que eu lembro que a gente até tinha uma apresentação em Olhos d'Água, onde você vive hoje, Pronto, né? Que você vai falar um pouquinho disso também. A gente foi pra sua casa e eu sei que daí o ônibus lá, lá foi buscar. Teve que nos acordar, já estavam todos dentro do ônibus, nós dois dormindo. O remédio não fez muito bem. O Jurubeba é uma coisa muito forte. Mas conseguimos ir fazer a apresentação lá em Olhos d'Água, que foi outra coisa, né? Outra coisa que a gente fez também, começou a sair para apresentar em outros lugares, né? Paracatu, né? Olhos d'Água, Onde mais? A gente tem começamos a viajar, né? Foi para São Paulo, os festivais lá de mímica, encontro, a gente foi para Pernambuco, Ouro Preto. A gente começou a ter também uma noção do que era o movimento cultural no Brasil. Fora do nosso, né? Do nosso espaço, né? E uma coisa que eu gostava muito, que nesse momento a gente vivia o cara a cara, né? Assim, você jogava o que tinha, né? E as pessoas tinham a liberdade de... A Semana de Arte e Cultura até meio que se espelha nisso, né? Porque, assim, as apresentações viravam um bate-papo, uma conversa, um amadurecimento, né? Porque também nasce desses nossos encontros lá, né? Que aí já envolve o Rui, tem uma outra galera e tal. Mas, ou seja... Eu acredito que a gente precisava fazer uma revisitada num projeto Plateia e entender ele, eu acho. Toda vida eu provoquei isso, viu? Digo, olha, precisa ser no final de semana, sabe? Eu não sei por que sindicato não faz isso, eu não sei por que o Estado não faz, eu não sei por que o próprio movimento não propõe. No caso de nós bonequeiros, a gente sempre propõe, a gente sempre faz projetos para levar espetáculos para escolas, para comunidades rurais também, escolas da zona rural, inspirados no projeto Plateia. Né? E é porque era um processo, uma das coisas que eu acho, até porque o formato do que você faz, ele conduz a plateia de um jeito. Por exemplo, hoje, se você tentar, durante algum tempo, muitos de nós fizemos bilheteria em escola. Como passou a surgir muitos espetáculos sem bilheteria, hoje fazer bilheteria em escola é uma dificuldade maior, porque você vai moldando, né? Então, ou seja, a escola, ela acaba sendo um referencial, né, de trabalho mesmo, da própria importância do aluno entender que aquilo é um trabalho, né? Eu lembro que era sempre nesses bate-papos pós-apresentação, uma das coisas que a gente fazia muito questão de dizer isso, estamos trabalhando. Né, estamos fazendo um trabalho que é de entretenimento, mas é um trabalho que exigiu ensaio, que exigiu deslocamento, que exigiu preparação, leitura de texto, não sei o que, ou seja, tem todo um tempo de preparo para aquele evento chegar como chega na frente da plateia. E vou dando uma lasquinha de assunto, mas dentro do mesmo assunto. Marcinho parou, não quer mais saber de espaço, não quer mais... É outra fase da vida. Foram 20 anos de noite, cara. Então foi bom, experiência maravilhosa, adoro. Tenho uma paixão imensa por esse espaço, por esse dom, entendeu? Esse carisma. Porque uma coisa que era muito marcante na época do Botequim, que todo mundo acabava se conhecendo dentro do ambiente e tratando todo mundo pelo nome. Não tinha essa diferença. Então todo mundo acaba se conhecendo. E eu tenho essa paixão, eu tenho esse carisma, eu gosto muito dessa coisa. Nunca é uma palavra difícil de falar. Não sei, futuro. Mas por enquanto eu estou vivendo uma fase mais calma, existe, entendeu? Estou vivendo a fase avô, curtindo o neto, entendeu? Muito bom, excelente. Mas não posso falar que nunca voltaria. Eu vi um passarinho me falou que tem um pessoal aí te convidando para você usar um negócio lá, um tal de espaço mínimo, né? Para você fazer uns momentos vintage. Aí, ó, vintage pode. A palavra da moda é vintage. Não, e agora é legal, essa ideia, quando o Miquel soltou isso, eu achei interessante fazer uma festa. Porque eu acho que a festa
de confraternização e rever amigos, porque hoje em dia os amigos estão muito distantes da nossa geração. A gente que está no meio ainda se rever sempre. Isso. Mas muita gente que não sai de casa, num evento desse, sairia. Sim, para rever. Para rever os amigos. Isso né? é interessante. Inclusive eu já vi isso, que tem rampa de acesso. Isso, tem tudo. Perfeito. Eu já fiz, que eu sabia, maravilhoso. Eu vou precisar. O ambiente é perfeito. Sem dúvida, Miquel. Tem rampa de acesso. Quem sabe? E Chico, você, andante, caminhante, né, itinerante, mas seu ponto fixo hoje é numa cidade que parece que está virando uma referência, eu não sei se é de abrigar só, mas também de acolher artistas que já fizeram um monte de coisa e hoje estão lá, e alguns novos artistas estão indo para lá também, que é Olhos d'Água. Agora com a pandemia, lá em Olhos d'Água, a gente descobriu que até quem trabalha à distância pode trabalhar de lá também. Então é um povoado, tem 2.000, 2.500 habitantes, então tem ainda uma relação com a natureza muito grande, tem 2 rios, tem uma mata em volta, enfim, é um lugar, não tem grandes atrativos, né, como Pirenópolis, então dá até para a gente tocar uma vida ainda, né, sem muita agitação, conhecendo a vizinhança e fazendo nossos trabalhos. Eu, como não dependo, né, de estar, né, todo dia em um lugar para trabalhar, eu trabalho em vários lugares, então eu fico sempre lá como referência e continuo viajando. Agora, passando a pandemia, eu já comecei a fazer novas viagens e para o ano eu vou passar uma parte do tempo na Alemanha, de onde é minha companheira, e vou ficar vivendo lá e aqui enquanto der para a gente ficar transitando. Mas né? em Olhos você está criando um espaço. A Vila Mamulengo, né? Precisava reunir os amigos. Eu sempre fui muito bem recebido por onde andei no mundo, né? Acho que agora está na hora de eu receber também. Também, perfeito. Então fui construindo assim umas casas, uns chalés para receber pessoas e também para reunir o acervo. Aí começa reunindo todo o acervo, são centenas de bonecos, vídeos, livros, obras de arte, um monte de coisa que fui reunindo nesses 40 anos aí. Então tá tudo lá na Vila Mamulengo e tem um espaço, que é um teatro de bolso, que agora na pandemia funcionou como um estúdio de gravação, onde nós começamos a fazer experiências também com filme, com cinema, com a linguagem, né, do cinema, enfim, tudo muito incipiente, mas tem muito caminho pela frente, ou seja, tem muito trabalho, tem muitos projetos. E é um lugar, é um ponto de referência, é um ponto de cultura e eu espero receber os amigos por lá, qualquer hora. Maravilha, maravilha. Gente, por incrível que pareça, meia hora não dá pra nada. Mas a roda não para, o papo não para não, isso aqui é só para provocar. Isso é só para provocar, é justamente isso. Então assim, a gente acha, né, porque assim, a gente tem tanta coisa para contar, quer dizer, tantas viagens que foram feitas. E o tanto de gente que a gente esqueceu de falar o nome aqui. Gente, olha, todos vocês que nós esquecemos, então, nós amamos vocês. Sintam-se abraçados, né? Tamo junto, por favor. Sim, então é Carlão, né, lá do outro lado, depois já mandar o link você pra começa a citar, esquece. Não, Carlão é legal porque o Carlão é uma referência que tá lá na ponta do país, né? Tá lá no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. E aí é legal porque a gente vai dar um jeito de fazer o link chegar para ele e a gente vai fazer, né, na nossa página, na página daqui, a gente vai ter o link e esse programa vai continuar. E é isso, gente. A gente quer agradecer mais uma vez, né, o aporte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nós queremos, né, é um projeto que faz parte da comemoração dos meus 40 anos de carreira, mas essas pessoas são pedaço desses 40 anos, as pessoas que vêm aqui são pessoas que a gente se ama, que a gente se gosta, que a gente fala sobre, que a gente vê um outro fazendo as coisas e é uma retroalimentação. Então a ideia desses nossos encontros era exatamente falar com as pessoas o que é isso, né? O que foi viver esses últimos 40 anos do qual eu tive a felicidade de ter participado com amigos amáveis, pessoas que eu carrego pro resto da vida. Imagina, você tem uma amizade de 42 anos, né? É muito tempo, não é qualquer coisa. E vamos trabalhar para mantê-la por mais 40 anos. É o que eu penso. Que a gente esteja aqui, mais 42, inclusive. E é isso, gente. Essa foi mais uma edição do nosso programa Papo Mimo. E a gente volta na próxima sexta-feira, às 16h30, com mais um programa.
Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.